Domingo, dia do Senhor, dia 24 de março, dia de louvar, engrandecer, agradecer, dia de lembrar da ressurreição de Jesus, que no domingo que vem nós vamos ter Páscoa, ressurreição, passagem da morte para a viva esperança que nós temos em e por meio de Cristo, que quer ser Senhor e Salvador sobre nossas vidas. Então vamos, se temos a oportunidade, vamos participar da comunidade, vamos adorar, vamos louvar, vamos agradecer ao nosso Senhor. O reino do Senhor permanece para sempre. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Salmo 35, versículo 12. Há muitos séculos atrás, o Egito era o berço das artes e a mãe da cultura. Os seus carros eram de ferro, suas cidades possuíam centenas de portões. Levantou-se as suas pirâmides que têm permanecido durante séculos e os monumentos do seu poder e tirania. Edificou suas fortalezas e prisões, fabricou instrumentos de tortura para o corpo humano, trazia para si grande número de pessoas e apenas o pronunciar do nome do Egito causava temor aos inimigos. Mas nada podia fazer para elevar a sua vida moral e salvar o povo da decadência. Os seus milhões de habitantes, ainda que vitoriosos em guerras, foram derrotados por um poder ainda mais forte. Tinham menosprezado Deus das nações e esquecido seus princípios, e o castigo lhes era fatal. A seguir destaca-se a Grécia. A Grécia com uma cultura tal que tornava os lares do seu povo dignos dos deuses que adoravam. Os seus escultores e filósofos eram homens de mérito. Se cultura e delicadeza conseguissem perpetuar uma nação e guardá-la da decadência, a Grécia não haveria jamais de cair. Contudo, mesmo naqueles dias em que os seus oradores e filósofos eram coroados de honras imortais, o povo já se havia degradado na prática sensual, aviltante do pecado, a ponto de contaminar a honra dos que ousassem falar. Apesar de existirem templos suntuosos que hoje são ruínas, não adoravam Deus verdadeiro, senão os falsos ídolos que não tinham o poder de ajudá-los. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Lamentações 5:16. Ressurge então Roma, com pé de ferro, esmagando as nações, os seus soldados atravessando os Alpes e os Pirineus mudaram o destino da Europa. Chegaram a penetrar na África com a espada, sendo impedidos somente pelas areias do deserto do Saara. Depois de trazerem a desolação ao povo do leste, origem final e o seu estandarte na Inglaterra, aclamando para si mesmos o Império Universal, Roma fez muito pelo bem do mundo, civilizou os países que conquistou, construiu estradas sobre os seus trilhos tingidos de sangue, atravessou rios e sobre estes construiu pontes, estabeleceu leis, beneficiou-se a si mesmo e deixou-nos uma boa herança. Não era necessário ser profeta para dizer um trágico fim de uma nação em tais condições. E ao lado dessas grandes civilizações, Egito, Grécia, Roma, o povo hebreu escrevia sua história com letras de sangue. Abrão armava tendas na Mesopotâmia durante o tempo em que o Egito se achava no esplendor da sua glória. Esse monarca lançou os fundamentos da grande nação israelita. Finalmente, Tito atacava Jerusalém, humilhando-a enquanto Roma atingia o apogeu da sua força. Por várias vezes o povo eleito teve de experimentar amargura em consequência dos seus pecados, mas afastou-se, voltando-lhe o rosto e ultrajando-o, deixando-o se engodar pelo grosseiro pecado da idolatria. Vencido afinal, esmagado e subjugado, Israel presenciou o desfecho de sua tragédia, sendo espalhado pelos quatro cantos da terra. Meus queridos amados, tudo isso são coisas que são passageiras, poderes desse mundo, pessoas, nós somos passageiros nesse mundo. O poder passa, o mundo passa, por isso precisamos buscar o Senhor, ser fiel ao Senhor, seguir a palavra, sermos iluminados. Como Jesus diz, eu sou a luz do mundo, que me segue não andará na escuridão, pelo contrário, terá a luz da vida. Então ande no caminho do Senhor, ande na palavra de Deus, deixe ela iluminar sua vida e o caminho a ser trilhado, o caminho da vontade de Deus, não do eu sei, do eu posso, do eu quero, eu faço,
mas do sim, Senhor, que a Tua vontade seja feita em minha vida. Diz assim a palavra das senhas para nós hoje, domingo, dia do Senhor, dia 24 de março. Uma palavra para essa semana, que é para ser lema e tema dessa semana, do Evangelho de João 12, versículo 23. Jesus respondeu aos discípulos: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Hoje nós lembramos do Domingo de Ramos, Domingo da Paixão, onde Jesus entra com o burrinho para dentro de Jerusalém, ele é aclamado como rei, Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, vem e salva-nos. Eles gritavam por libertação, por liberdade, queriam aclamar Jesus como rei, mais um rei terreno que os libertasse, os livrasse do império, do poder do Império Romano. Mas Jesus veio por isso exatamente montado num jumento. Por quê? Porque ele é um símbolo da paz, não de guerra. O cavalo era o símbolo de guerra. O cavalo simbolizava força, poder. Mas Jesus, montado num jumentinho, então simbolizava que ele veio trazer salvação, perdão, reconciliação, viva esperança, a libertação do pecado em nossas vidas, a escravidão que o pecado nos submete e nós nos submetemos. Diz assim a palavra das senhas de 1 Crônicas 17, 27, Tu, ó Senhor, a abençoastes, e ela será abençoada para sempre. Davi falando e pedindo a bênção de Deus sobre a vida, sua vida e a vida da sua família. Que a sua família fosse abençoada para sempre. Deus já tem abençoado e ela será abençoada para sempre. Assim possamos também nós interceder pela nossa família, orar pela nossa família, para que a mão de Deus, o braço forte de Deus continue estendido e sejamos abençoados dia após dia. De Mateus capítulo 25, versículo 34, o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Então é exatamente isso, Deus por meio de Jesus nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vamos ouvir esse convite do Senhor, esse convite para irmos à ceia, para podermos fazer parte do reino dos céus, herdar o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo, não é de agora. É um reino eterno, é um reino que somente Deus, por meio de Jesus, Ele nos oferece. Então não busque reinos desse mundo, não busque colocar sua vida diante de riquezas que venham guiar a sua vida, mas busque ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. Há um grupo de pessoas muito especiais. O mundo não dá valor para eles, mas o Senhor as chama de benditas de meu Pai. Quem são essas pessoas? São as que creem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que seguem a Jesus Cristo, que têm a Jesus como Senhor sobre suas vidas, por isso mostram a sua fé pelo amor. Elas fazem a diferença por praticarem o bem, praticarem a vontade de Deus. Não vamos desperdiçar esse dia, pois nele somos abençoados por Deus para fazer a sua boa vontade. Por onde quer, você pode começar a praticar a vontade de Deus na sua casa, na sua comunidade, na sua cidade, no seu trabalho, onde quer que a gente se encontre. Há numa palavra de Georg Wiesel que diz assim: bendito o povo que aceitar o reino eterno a jubilar, bendito todo o coração que o receber em mansidão. É o verdadeiro sol do amor que livra e salva o pecador. Louvado seja Deus que vence os males meus. Que Deus nos abençoe, nos guie durante esse domingo, esse dia do Senhor e durante essa semana que segue.